Agora eu vou apresentar a nossa próxima palestrante. A Aline Sacco vai falar sobre dicas importantes e pegadinhas do exame neurológico. A Aline se formou em Medicina Veterinária na Universidade Anhembi Morumbi, realizou também residência em Clínica Médica pela mesma instituição, tem pós-graduação em Neurologia e Neurocirurgia pela UFAP, fez o curso extensivo em Neurologia do Ronaldo Casimiro e é membro da Associação Brasileira de Neurologia Veterinária. Atualmente, a Aline atende neurologia no Pet Care nas unidades Pacaembu e Tatuapé. Aline, obrigada por aceitar nosso convite. Ótima palestra. Obrigada a vocês pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui e fazer parte desse momento. Eu espero agregar bastante para vocês. Me deram uma missão difícil. Fácil falar sobre exame neurológico, porém difícil no tempo que foi dado. Eu chorei uns minutinhos aqui, mas eu vou fazer o melhor possível para cumprir, tá bom? A nossa ideia inicial é que a maioria das palestras sobre exame neurológico é para a gente localizar a lesão, né? E essa é a informação mais importante e que eu vou repetir algumas vezes. A gente tem muitas palestras disponíveis sobre a gente localizar a lesão, porém, a gente sabendo certinho, passo a passo, o que fazer, a gente não tem muitas palestras dessa maneira. Então, a gente passando passo a passo de como executar o exame neurológico. Que eu vejo na rotina que a gente tem uma dificuldade na linguagem, né? No sentido da gente ter falar o mesmo caminho, né? Então, entre o especialista, o próprio clínico geral e, às vezes, a equipe da internação, tá? Então, vamos lá. Do básico, bem rapidamente, todo mundo sabe que é muito importante a gente fazer a anamnese, né? A doutora Amanda já comentou sobre a gente diferenciar. Por exemplo, a gente nunca vai pesquisar uma sinomose no gato, né? E nem uma PIF, por exemplo, no cão. Então, a identificação é extremamente relevante para a gente ter um primeiro momento certinho, né? A raça, o porte, idade, o manejo, né? Então, o paciente tem acesso a lixo, a fármacos, tem a possibilidade de ter ingerido algum agente intoxicante. Se ele ele realiza viagens, então, por exemplo, tem contato com outros animais, área endêmica para a gente pensar, por exemplo, em leishmaniose. Como está a vacinação desse pet? Se a gente não questionar sobre vacina, a gente não tem essa informação, né? Então, é extremamente relevante a gente fazer esse tipo de pergunta e o mais minucioso possível. Quando começaram os sinais clínicos, como está evoluindo? Já chegou a fazer alguma medicação? Respondeu? Não respondeu? Eu coloquei aqui um asterisco corticoide, porque ele acaba sendo o mais utilizado de maneira correta ou incorreta, não vem ao caso no momento, mas é uma resposta para a gente se o paciente pode ter alguma doença direcionada, né? E aí aqui cabe bastante a palestra anterior da Amanda sobre lembrar da crise epilética, porque nem sempre a gente viu na palestra que nem sempre tudo vai ser uma convulsão, né? Então, pode ser uma crise de vestibular, pode ser uma discinesia, pode ser a narcolepsia, pode ser vários tipos de crise. E aí, se a gente vai no que o tutor falou, ele teve uma convulsão, teve 2 convulsões. Me falaram, teve mais de um evento, já tem indicação de começar a medicar. E a gente entra com tratamento, às vezes a gente está entrando de maneira errada. Então, sempre solicitar as filmagens para a gente poder entender melhor o que está acontecendo antes de tratar. Porque se a gente tratar algo só pelo que o tutor falou, a responsabilidade é nossa. Exame físico, né? Essa parte aqui vai para a gente. Então, muitos dos especialistas acabam pulando essa parte, que é extremamente necessária. Então, deveríamos realizar exame físico em todos os pacientes. E ali eu deixei de vermelho a pressão arterial, porque nós sabemos que a pressão arterial é de extrema relevância, óbvio, para todas as especialidades, mas para a neurologia, de maneira especial, pois é a principal causa ali de encefalopatia hipertensiva, causa, né, de acidente vascular. Então, se a gente não tem essa mensuração inicial e acompanhamento de como está evoluindo, é uma informação que pode fazer bastante diferença. E também em relação ao aumento de pressão intracraniana. Então, se a gente não faz essa mensuração, pode ter um sinal para a gente. Se a gente tem um aumento de pressão com diminuição de frequência cardíaca, pode ser um sinal que esse paciente está sofrendo um aumento de pressão intracraniana. Então, precisamos fazer isso de maneira direcionada, né, repetitiva. O peso, então, é muito importante também. Se a gente não faz o acompanhamento, se esse paciente está perdendo peso, então pode ser um sinal para a gente que ele pode, obviamente, não
de maneira separada, né? Mas ele pode ser um sinal para a gente, por exemplo, para pensar numa neoplasia, né? Então, paciente que esteja perdendo peso ou ganhando demais pensando nas endocrinopatias. Temperatura também, então pode indicar, sim, processo infeccioso, mas também pode direcionar para a gente inflamações ou até tumores também. Atrofias ajudam a gente a localizar a lesão, pensando na parte periférica, e dores no geral também. E aí todo mundo no consultório pensa, né? Eu vou avaliar o olho, né? Eu vou auscultar, vou fazer a temperatura, vou ver a função renal, já indo para exames complementares, vou ver um raio-x de tórax, vou investigar se pode ser endócrino. Mas e por que a gente não faz exame neurológico? Né? Então, a minha proposta o ideal é que todos os clínicos deveriam executar exame neurológico de todos os pacientes em todas as consultas. Ai, Aline, mas eu não sou neurologista. Ok, a ideia é que seja um exame básico, tá? Então, em que a gente consiga falar justamente essa mesma língua, né, entre os profissionais, seja o clínico e o especialista, ou, às vezes, o intensivista, que a maioria desses pacientes acabam ficando internados em emergência. E aí isso ajuda a gente a detectar lesões de maneira bem precoce, tá? Então, facilita a conversa e o alinhamento entre equipe. Não é incomum, as meninas podem falar aqui também. Às vezes a gente recebe e fala, o paciente não tem déficit proprioceptivo. Ele tem só dor, mantém tônus, né, pensando, por exemplo, numa lesão de coluna. Aí a gente chega para avaliar e tem déficit. Por quê? Normalmente é má execução ou não execução do exame neurológico. Tá? Evita também exame desnecessário. Então, por exemplo, a gente vai para uma ressonância, uma tomografia, sem o especialista avaliar, fazendo, por exemplo, um exame do cachorro todo. Né? Então, segmentos, às vezes, tem um custo elevado, aumenta o tempo anestésico. Então, a ideia é que a gente consiga reduzir esses problemas. E ajuda na precisão diagnóstica e avaliar a evolução clínica do paciente. Então, se o clínico geral avaliou inicialmente, e, por exemplo, eu vou falar mais para frente, mas ele tinha uma alteração ali do panículo, né, do reflexo cutâneo do tronco, por exemplo, de coluna. Ali para baixo, né, já no início da avaliação da consulta. Quando eu chego, esse panículo subiu, por exemplo, o paciente está piorando. Né? Então, eu preciso ter uma evolução. Foi um exemplo isolado, mas se eu não tenho essa primeira avaliação da hora zero que o paciente chegou, fica difícil para a gente entender como ele está evoluindo. Tá? Então, qualquer conhecimento sem prática é vazio. Vocês já são diferenciados porque vocês estão aqui para aprender. Né? Alguns provavelmente já têm mais informação. E aí a gente precisa aplicar na nossa rotina. Então, o que é o exame neurológico? É um conjunto de manobras que ajudam a gente a localizar a lesão. Falei que eu ia repetir isso algumas vezes, porque todo mundo fala, o paciente chega neurológico e fala, o que é? Eu acho que é AVC, eu acho que é tumor, eu acho que é uma MEG. Né? Então, a gente tem que lembrar que antes da gente saber o que é, a gente precisa saber aonde é. Né? Que muitas vezes a gente fala cérebro como se fosse tudo, mas a gente sabe que tem várias porções com funções diferentes. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é multifocal, ou seja, tem mais de uma região afetada, ou não, é localizado ali naquele local, como, por exemplo, o encéfalo. Então, de maneira bem básica, não vou me aprofundar em relação à anatomia, mas só a divisão básica do sistema nervoso. Então, é dividido em sistema nervoso central e periférico. E lembrar que a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central. Então, a gente tem o encéfalo e medula. E no sistema nervoso periférico, a gente tem os nervos cranianos e os nervos espinhais. E aqui, de maneira bem básica também, que a gente vai usar agora para os testes, eu dividi tálamo-córtex, tem muita gente que é o que a gente chama de cérebro também, ou algumas pessoas chamam de telencéfalo. Eu usei esse termo que eu acho mais fácil. O tronco encefálico, que é o verdinho, e o cerebelo, que é o vermelho. Tá? Então, eu costumo falar, a maior parte é tálamo cortical. O compridinho ali embaixo da bolinha, falando de maneira bem básica, é o tronco encefálico, e a bolinha é o cerebelo. Então, vamos aplicar isso para o exame neurológico. Então, a primeira coisa eu costumo falar que é um quebra-cabeça. Né? Então, a gente tem que juntar várias informações. Isso acontece de maneira frequente com o tutor no consultório. Ele fala, você vê um déficit, ele fala, doutora, mas o que é isso? Eu falo, calma. A gente vai ter que juntar cada informação para, no final, eu conseguir te falar aonde está o problema, para depois a gente investigar o que é. Então, primeira coisa, a gente não vai usar as mãos. A gente precisa usar muito a nossa observação. Tá? Então, a primeira coisa é a inspeção geral.
Então, antes de pôr a mão no paciente, observe. Enquanto você está conversando com o tutor, deixa o cachorro solto na sala. Né? O gato é um pouco... A gente, né, teria que ter um lugar adaptado, uma sala adaptada, porque não dá para a gente deixar ele solto se não for em segurança, obviamente. Mas o ideal é que a gente tenha esse espaço para conseguir avaliar enquanto a gente está conversando com o tutor, porque a gente deixa o paciente à vontade para conseguir ver qual que é o comportamento dele normal, apesar de estar num ambiente estressante em relação a, por exemplo, comparação com a casa dele. O que a gente avalia nessa etapa? Então, o estado mental e o comportamento do paciente, a postura e a locomoção, e presença ou não de movimentos involuntários, como, por exemplo, os tremores. Então, de comportamento, é algo da anamnese, tá? Isso é extremamente frequente de acontecer, os tutores não relatarem, principalmente nos idosos, tá? Então, eles assumem, por que isso acontece? Eles assumem que esse é um comportamento normal do paciente, né? Então, por exemplo, chega um paciente para mim com crise epilética, idoso. Não, foi agudo, ele nunca convulsionou antes. Aí, quando a gente vai conversar com o tutor, eu fico cutucando, tá? Então, eu falo para eles, andar compulsivo, ele anda pela casa toda? Ah, não, doutor, isso ele anda mesmo, mas é o jeito dele. Ele já está acostumado, há algum tempo ele faz isso, ele gosta de andar pela casa, ele gosta de fazer exercício, esse problema ele não tem. Né? Ele se perde em casa, ele tem momentos de ficar... Ah, não, mas isso é porque ele é idosinho. Né? Isso acontece mesmo. Tá? Então, errar o lugar do xixi, pressionar a cabeça contra a parede, mudar a questão do comportamento no sentido de agressividade, de medo. Então, o paciente sempre foi bonzinho e, do nada, começa a atacar. Então, a gente tem que levar isso em consideração como uma possível alteração de comportamento. Tá? Então, lembrar que também, aqui é só um alerta, que alterações de comportamento em pacientes idosos não é sinônimo de disfunção cognitiva. O que eu quero dizer com isso? Pode ser uma disfunção cognitiva? Pode. Mas a gente precisa levar em consideração os testes, a evolução e, muitas vezes, na maioria como ideal, o exame de imagem avançado para falar sobre o diagnóstico. Por quê? Tudo que afete aquela região do tálamo córtex, que é o grandão, o cérebro, vai ter distúrbio de comportamento e pode ter crise epilética. Ou seja, o paciente pode ter, por exemplo, um tumor. E aí a gente afirma para o tutor clinicamente que o paciente tem uma disfunção cognitiva. Tá? Então, aqui é um alerta só dentro da parte de comportamento. Aqui é um pacientinho... Como que eu dou play, gente? Aí. Então, é um pacientinho no PET care mesmo, ó, com alteração já de andar em círculo, compulsivo para a esquerda. E você vê que a consciência dele não é normal, né? A gente chamava ele não interagia em nada. Então, vamos para essa primeira parte de estado mental. Então, alerta é o normal, que todo mundo sabe como é. E aí a gente pode ter dois níveis, né? Ou o excessivo ou o diminuído. Então, seria agressividade, euforia, compulsividade. Então, aqueles cachorros que ficam extremamente excitados é um tipo de alteração de consciência, porém, para mais. Ou a gente pode ter a depressão, obnubilado, sonolência, que significam a mesma coisa, e é tudo que sai do normal. Então, se o paciente não tem uma resposta imediata aos testes, né? Então, ao comando, né, a comunicação, você chama ele parece estar mais lento do que o normal. A gente considera isso como uma alteração de consciência, um obnubilado. Os outros dois, o semicomatoso e comatoso, eles estão no decúbito. Então, o paciente está deitado, ele não consegue ficar em estação, e aí a gente vai avaliar esses dois pontos. E aí a única coisa, a diferença, o semicomatoso ele vai responder estímulo nociceptivo, ou seja, se eu fechar a pinça, né, no periósteo dele, ele sente, no comatoso ele não sente. É o único diferencial. Então, se o paciente está mais sonolento e está em pé, ele vai estar obnubilado. Se ele está em decúbito, ele não consegue interagir, ele só responde à dor, semicomatoso. Não responde nem à dor, comatoso. Então, ali é um pacientinho. Esse paciente tinha hipotireoidismo. Então, todo mundo imaginou que ele tinha um tumor, porque começou a ter crise vestibular, muita alteração de consciência, porque a parte vestibular também tem componente no tronco que avalia, né, a parte da consciência. E, obviamente, com uma investigação profunda, a gente conseguiu fechar. Repôs, ele está ótimo. Tá? Então, lembrar, o exame neurológico sempre começa no chão. Tá?
Então, a gente tem que se atentar, porque não adianta a gente avaliar o paciente no piso liso, porque ele vai ter dificuldade, ele vai ter déficits, então fica muito difícil para a gente avaliar. Então, a gente precisaria de pisos rústicos, não escorregadios, ou pelo menos, se não é possível, não tem uma área, né, na clínica de vocês que possa fazer esse caminhar. O ideal é a gente adequar ou com EVA, ou com pisos emborrachados, passadeiras. Né? Muita gente sempre pergunta, Aline, eu posso usar um tapete higiênico ou uma toalha? Até pode, porém a gente precisa fixar isso na mesa para que isso não escorregue, porque senão a gente fica na mesma coisa do piso liso. Tá? E aqui eu falo sempre que você precisa agachar para avaliar a marcha, para ficar no mesmo nível do paciente. Esse seria o ideal. Tá? E aí não adianta a gente agachar e não saber o que a gente está procurando. Então, é muito importante a gente saber o que a gente está buscando nos testes. Então, passado de estado mental, a gente vai para a postura. Então, a posição da cabeça em relação ao tronco. Acho que essas duas apresentações são as mais comuns para a gente ver. Normalmente, a inclinação de cabeça é o que a gente chama de head tilt, né? E a rotação da cabeça é o que a gente chama de head turning. Tá? Como que eu costumo falar? Né? Normalmente, a inclinação, a gente vai ter os olhos aqui paralelos à orelha, né? E a gente não, o paciente sempre está olhando para frente. Então, é a cabeça que vai ficar só inclinada. Na rotação, o focinho do paciente ele tem uma tendência de ir para a pleura, então, em direção ao tórax. Então, a gente tem uma torção, vamos dizer assim, né, da região da cabeça. Tá? Tem outras alterações de postura, mas isso é mais informativo também, porque eles são mais de sistema nervoso periférico. Aqui é só alguns exemplos, mas tem muitos diferenciais. O mais comum, a ventroflexão cervical em gatos. Lembrar que gato não tem ligamento nucal, então qualquer alteração, inclusive de maneira, né, excessiva, porque do cão não acontece, até de sistema nervoso eles podem ter essa queda do pescoço. Tá? Então, lembrar que não é sinônimo que eu falo de falta, né, do potássio, é uma das diferenciais, mas também pode ser deficiência de tiamina e várias outras doenças. E a posição plantígrada, ou que muita gente fala o achinelado, né, que o diabetes em gatos é o mais comum, mas a gente também tem vários outros diferenciais. As curvaturas espinhais. Então, a gente tem cifose, lordose, escoliose, e eu coloquei um a mais ali, posição de prece, porque às vezes a gente vê no consultório. Então, a cifose pode ser dor, na maioria das vezes mas também pode ser sinal de uma formação. A lordose, ela é muito mais primário, né? Então, é comum em pacientes ali com hiperadreno, e normalmente a alteração neurológica não faz esse tipo de postura. A escoliose é uma má formação mesmo vertebral, e a posição de prece é quando a gente vê o cachorrinho apoiado com os membros torácicos no chão, com a parte posterior elevada para cima, e que a maioria das vezes a gente pensa em abdômen agudo, pancreatite, mas lembrar que um dos diferenciais também pode ser dor cervical. Tá? Então, às vezes isso pode passar batido para a gente. Aqui tem algumas posturas de emergência. Então, rigidez descerebrada, em que o paciente vai ficar com os 4 membros espásticos, tá? Tende a fazer um opistótono, que é a hiperextensão da cabeça. E o prognóstico é bem ruim, porque é uma lesão em tronco encefálico, onde tem controle de centro respiratório, né, controle de basicamente tudo. E a consciência, obrigatoriamente, vai estar alterada. Já a rigidez descerebelada, ou seja, de cerebelo, né, alteração aguda no cerebelo, o cerebelo não participa da consciência. Então, esse paciente sempre vai ter a consciência normal, apesar dele estar em decúbito. Então, se você interagir com ele, ele consegue responder de maneira perfeita. Com o aumento do tônus muscular só dos membros torácicos e dos pélvicos, parece que está flácido. Mas, se você movimentar, ele só está mais fletido, dobradinho. Tá? E aí, o que eu coloquei aqui, né? É bem comum, região cerebelar, a gente ter infecções. E lembrar que infecções sempre tendem a ser multifocais. Então, se eu vejo um paciente com essa postura e com alteração de consciência, obrigatoriamente já me localiza que ele é multifocal, porque o cerebelo não participa da via da consciência. Schiff-Sherrington também é bem comum nas emergências. Para a gente indica uma lesão tóraco-lombar. O paciente vai ter aumento de tônus do membro torácico.
Não vai ter também alteração de consciência, só que aí, nesse caso, ele vai estar flácido dos pélvicos, tá? Isso acontece por conta que é uma lesão mais profunda na medula, mas não quer dizer que é mais grave, tá? E normalmente tende a ser temporário, porque é pelo choque espinhal, edema, que acaba gerando essa postura. A gente vai ver mais para frente que, normalmente, lesões toracolombares não vão interferir no tônus e reflexos dos membros torácicos. Então, essa é uma postura de exceção, porque é a única vez que a gente vai ver uma lesão toracolombar apresentando espasticidade do membro torácico. Locomoção. A primeira pergunta é: a locomoção é normal? Se não é normal, qual que é o problema? O paciente está claudicando, mancando, né? Ou ele está atáxico, incoordenado? Ele está com fraqueza? Ou ele nem consegue mexer os membros? Tá? E quais membros estão afetados? Os 4? Um membro só? Os 2 pélvicos? Um lado só? Então, só o lado esquerdo, torácico e pélvico, ou só o lado direito, torácico e pélvico? Então, eu sempre deixo um lembrete ali para os gatinhos, lembrar de olhar a cauda, que a gente esquece muitas vezes de avaliar. Então, a cauda do gato traz bastante informação para a gente em relação à possibilidade de localização, sempre em conjunto com outros testes. Mas lembrar que a cauda flácida nos gatos indicam para a gente lesão de medula, neurônio motor inferior. Vou falar disso mais para frente. E a cauda para cima indica para a gente um desequilíbrio, ou seja, normalmente é um paciente que vai ter ataxia. Então, primeira dica dos testes é para cães. Então, sempre solicitar que algum enfermeiro ou que o tutor caminhe com o paciente para que você consiga avaliar a marcha. Tá? Então, isso ajuda bastante. E aí, quando o tutor está indo, vai ter um vídeo no próximo, o tutor está indo, a gente avalia os pélvicos. Quando ele volta, a gente avalia os torácicos. Tá? E para os gatos, a dica aí é a caixa de transporte, né? É uma sacanagem com os gatinhos, mas é para o bem. Então, a gente coloca a caixa na frente e vai puxando, porque o gato ele anda na hora que ele quer, né? Não é na hora que a gente quer. Então, a gente usa essa forma para tentar fazer os gatinhos que não estão andando sozinhos no consultório, que estão mais quietinhos, para fazer eles conseguirem se locomover e a gente conseguir avaliar a marcha de maneira mais efetiva. Ataxia. Existem 3 tipos de ataxia, mas lembrar que sempre que a gente vê um paciente atáxico, é uma alteração neurológica. Tá? Então, isso quer dizer para a gente que tem lesão. Então, eu tenho a proprioceptiva, a vestibular e a cerebelar. A proprioceptiva, ela normalmente tende a ser uma lesão medular, geralmente associada à paresia, que é a fraqueza. O paciente tende a arrastar o dorso do membro no chão. Então, você vê ele meio que trançando as pernas e raspando o dorso. Eu sempre deixo a dica das unhas, né? Porque a gente vê, às vezes, as unhas bem desgastadas. Às vezes, o tutor não relata. Pode ser uma coisa sutil no exame neurológico. E aí, quando a gente vai olhar as unhas, a gente vê o desgaste. Vestibular. O paciente tende a quedas e a rolamento. Pode ter em andar em círculo curto. Isso é questionável, né? Círculo curto e longo, mas é um caminho para a gente ver, mas sempre vai ter head tilt. Então, na ataxia vestibular, a gente sempre vai ver esse desvio da cabeça. E, normalmente, nistagmo, podendo ser rotatório, vertical, horizontal, enfim, não tem um padrão. E o cerebelar, o paciente sempre vai ter tremor de intenção de cabeça e tronco, hipermetria/dismetria. Então, normalmente, eu falo que o membro torácico não conversa com o membro pélvico. Então, fica aquela coisa toda descoordenada, né? Então, pisa totalmente errado e o paciente tem base ampla. Eu vou passar uns vídeos, que aí fica mais fácil. Tá? Cerebelo não participa ali da via proprioceptiva, então não vai ter déficit proprioceptivo na ataxia cerebelar. E, normalmente, não tem paresia. Aí, é uma ataxia proprioceptiva, o paciente incoordenado, né, passa os dígitos, o dorso dos dígitos no chão, né, o dorso da palma. E aí, enquanto ele está andando, fica mais fácil da gente visualizar. Você passa mais uma vez, por favor? Então, você vê que ele sai completamente do eixo, só com os membros pélvicos, né? Tudo bem que ele não fez o caminho da volta, que eu falei para vocês que é melhor para a gente avaliar o torácico. E aqui, já numa ataxia vestibular, olha a diferença. Desvio de cabeça, o head tilt, o paciente tende a quedas, fazendo o círculo curto para o lado do head tilt. Olha a cauda elevada, indicando para a gente aí o desequilíbrio. Pode dar play no outro também, por favor. Esses vídeos são do livro do Dr. Ronaldo, que ele deixa
disponível, né, que tem aqui, Dr. Ronaldo Casemiro, não sei se todos conhecem, imagino que sim. Então, olha o tempo que ele demora para iniciar o movimento, tremor de cabeça importante, de tronco. Normalmente, o vestibular e cerebelar a gente não tem dúvida, né? O que acaba ficando mais na dúvida, às vezes, é o proprioceptivo. E ó, a cauda elevada também. Claudicação. O mais comum é em lesão ortopédica, porém pode ser neurológico, né? Então, a gente pensar as lesões de plexo ou nervos, né? Então, ter alguma neurite, algum tumor ali de plexo, tá? De sistema nervoso periférico. E como que a gente diferencia, né? Fazendo todo o exame neurológico completo, ver se tem outras alterações para diferenciar. Paresia e plegia, então, paresia é a redução da resposta motora, deambulatória ou não deambulatória. Isso gera muita dúvida também. A não deambulatória, a dica são os 10 passos. Ou seja, se o paciente não é capaz de dar 10 passos sozinho, a gente considera como não deambulatória, porque ele movimenta o membro, mas ele não consegue executar pelo menos 10 passos. Tá? Então, isso gera dúvida, porque a gente pensa, não deambulatória não vai conseguir nem andar. Né? Mas se ele não consegue movimentar o membro, aí a gente já classifica como plegia. Tá? E lembrar que o encéfalo nunca vai causar plegia, que a Amanda até comentou, ó, se tiver uma convulsão e o paciente tiver tiver uma alteração e o paciente não tiver plégico, né, na verdade a gente vai localizar na medula espinhal e não no encéfalo, tá? Porque o encéfalo nunca vai causar plegia, ele pode causar paresia. E aí eu deixo aqui, né, a paresia para ficar mais fácil, ele não cruza, não arrasta, né, não inclina e não balança. Então, a gente consegue diferenciar. Aqui é um exemplo de claudicação, que a gente vê que o paciente joga, né, a cabeça para frente do lado que está mancando. Diferente desse que a gente vê uma paresia ambulatória. Olha a dificuldade de executar o movimento, mas consegue. É bem curtinho, mas dá para a gente ver que ela consegue movimentar e consegue dar uns passinhos. Ela conseguia dar mais de 10 passos, por isso que eu consigo falar para vocês que era não deambulatória, tá? Que esse vídeo está curto. Já diferente da plegia, em que tem ausência total do movimento, né? Então, o paciente arrasta ali só os membros pélvicos, então é uma paraplegia. Até então, a gente não tinha colocado a mão no paciente, a gente só estava vendo. A partir de agora, a gente vai fazer os testes, executar os testes passo a passo. Tá? Então, são os testes de reações posturais, os nervos cranianos, os reflexos e dor. Então, começando com as reações posturais. As reações posturais nada mais é que a propriocepção, o saltitamento e o posicionamento tátil. Tá? Então, tinha escrito ali atrás, mas eu consigo explicar para vocês. Então, o que é mais importante para a gente? Né? Nos cães, a gente costuma usar bastante a propriocepção, e pode usar o saltitamento, o posicionamento tátil, para diferenciar, para tentar agregar, mas eles são testes que avaliam a mesma via. Então, ele pode ajudar a gente, por exemplo, o saltitamento, em relação à assimetria. Se tem algum lado muito diferente do outro, por exemplo. Tá? Para os gatos, isso é extremamente difícil da gente realizar e, muitas vezes, dá muita alteração. Então, a gente nem costuma fazer propriocepção consciente, né, nos felinos. Tá? Então, a gente já vai direto ou para o saltitamento ou para o posicionamento tátil. A propriocepção, o que é muito importante? Esse é o que tem mais erro na rotina, né, com os clínicos gerais, que tem mais dúvida. Tá? Então, a gente costuma sustentar o peso, tá, ali pelo quadril do paciente e everter essa pata em relação ao chão, e o paciente tem que virar. Então, a gente tem que ter muita calma e paciência, e, às vezes, eles não têm, né? E aí a gente precisa ter também. E eles vão puxando. Então, enquanto o paciente está puxando o membro, a gente não tem uma resposta fidedigna. Então, eu falo, a gente tem que virar o membro, esperar o paciente acalmar, e aí eu solto. Então, fica aquela coisa super rápida. Muitas vezes a gente vai ter testes alterados, mas que não são verdadeiros. Tá? E a mesma coisa para os torácicos, a gente precisa sustentar pelo tórax para poder verter a pata, para ter o peso certinho. O ideal é a gente fazer essa sustentação e ir soltando o peso aos poucos para ver se está só diminuído ou ausente. Então, normalmente, quando eu faço essa eversão e o paciente fica alterado e volta sozinho com eu soltando o peso, está diminuído. Se eu solto o peso e ele continua com o membro, está ausente. Ó, então, só passando mais uma vez, acho que vocês já viram.
né? Então, ele ficou um tempão, ele não respondia. Eu sustentando ali pelo flanco, viro a pata, eu soltava o peso, ele não tinha. Tá? Aí já estou avaliando o tônus. Começando com nervos cranianos. Materiais necessários para execução, né? Então, a gente precisa ter pelo menos um martelo, uma pinça, uma lanterna e um suave. Existem outros materiais, como, por exemplo, lupa, oftalmoscópio, otoscópio. Otoscópio, obviamente, é legal a gente ver a parte de orelha, porque muitas alterações vestibulares, principalmente, os pacientes vão ter alteração neurológica. Mas os demais acaba sendo um plus em relação ao especialista, tá? Então, não acho extremamente necessário ter na rotina, até porque a gente tem que ter um treinamento específico para realizar. O que é importante dar dica aqui desses materiais, tá? Então, nunca usar lanterna de LED, tá? E nem com foco aberto, tipo aquelas lanternas que vai para a selva, sabe assim? Então, aquelas bem amplas, então sempre com foco direto, porque a gente precisa avaliar a pupila, tá? Então, sempre com luz amarela. Vamos lá, os temidos nervos cranianos. Nervos cranianos são 12 pares, sendo que 2 saem do cérebro, o olfatório e o óptico, está lá na frente. E os demais nervos cranianos todos saem do tronco. E por isso a importância para a gente para neurolocalizar, porque conforme a gente vai vendo testes alterados, a gente consegue saber exatamente de onde a gente está falando. E o cerebelo ele só faz conexões. Então, lembrando que o cerebelo é aquela bolinha que a gente viu lá no começo, ele não vai ter função nenhuma na parte de nervos cranianos. A não ser a parte visual, né? Ele passa pelo caminho ali da via da ameaça, mas isso é mais direcionado. Então, a resposta à ameaça. A gente está avaliando principalmente o segundo, né, e o sétimo par. Por quê? No cão, a gente vai sempre se posicionar na frente do paciente, tampar um dos olhos, isso é extremamente importante, porque se a gente não tapar um dos olhos, ele vai ver com outro olho que a sua mão está chegando, então pode dar um teste alterado. Tocar o canto medial do olho previamente, então a gente sempre bate aqui para o paciente, prestar atenção, chamar atenção. Eu sempre falo, ninguém se mexe, né? Porque às vezes o tutor fica passando atrás enquanto você está fazendo o teste, então eu falo, gente, enquanto vai fazer a ameaça, que é o primeiro teste que eu acabo fazendo de nervo craniano, eu falo, ninguém se mexe, porque isso pode interferir. Se ele estiver olhando para o tutor, vai dar negativo, você vai falar, o cachorro não está enxergando, e não é uma coisa verdadeira, tá? Manter uma distância considerável para não jogar vento, que senão a gente avalia o nervo trigêmeo ao invés de avaliar córtex, né, que é o que a gente quer. Tá? Então, eu mantenho uma distância considerável e sempre com a mão espalmada. Tá? Então, sempre em aberto. Eles falam mais ou menos 30% de distância. No gato, eu não preciso tampar um dos olhos, e o ideal é sempre a gente fazer por trás. Tá? Então, a gente não se posicionar na frente do gatinho, sempre atrás do gatinho, e aí a gente faz o posicionamento igual, só que sem tampar um dos olhos. Tá? Lembrar que a resposta à ameaça é uma resposta aprendida. Tá? Então, a partir de 10 a 12 semanas de idade, tá? Então, pacientes com menos de 4 meses não vão ter resposta à ameaça. E ele pode estar, saiu errado aqui, mas está reduzido bilateralmente em animais estressados. Então, lembrar, eu achei o lado esquerdo alterado, mas o direito está normal. Mas ele estava muito nervoso. Será que é estresse? Eu brinco, ninguém estressa de metade do corpo e do outro não. Né? Então, sempre lembrar que tem que ser igual dos dois lados. Então, aí está um vídeo, né? Então, sempre com a mão espalmada, longe, cobrindo um dos olhos. E piscando. Tamanho e simetria pupilar. Então, o paciente pode ter midríase bilateral, miose bilateral, como alterações, né? E anisocoria, que é a assimetria pupilar. Então, lembrar que isso pode ser, sim, neurológico, mas também pode ser oftálmico. Então, muitas vezes, a gente vai precisar do oftalmo junto com a gente para avaliar fundo de olho. Ele avalia o segundo e o terceiro par de nervo craniano. Reflexo pupilar fotomotor. Ele não avalia a visão. Tá? Então, importante, sala escura. Não é sala médio escura, é sala escura. Tá? Então, precisa estar completamente apagado. Aline, no meu consultório é claro. Leva para outra sala que tiver só para fazer esse teste. Tá? Então, o ideal é que seja com foco direto, como eu falei para vocês. Lembrar que as cataratas muito intensas podem interferir a resposta desse teste. E lembrar que no claro, né, a gente vai ter o paciente em midríase, né, e no escuro a gente espera que ele faça... desculpa, está errado. A midríase no escuro e a miose no claro. Ficou ao contrário aqui, tá? E aí a gente vai avaliar o reflexo pupilar fotomotor direto e consensual, ou seja, eu coloco, né, o foco de luz para o canto medial, que é onde eu tenho mais fibras, tá? E aí, assim que eu avalio, a pupila começou a contrair, eu mudo para o outro olho, tá? Para avaliar o outro lado.
Então, tá aí um videozinho escuro. Automaticamente, eu já mudo para o outro lado. Posição ocular. Então, eu avalio o terceiro, o quarto, o sexto e o sétimo par. Então, eu tenho toda uma musculatura. A maior parte das musculaturas oculares são inervadas pelo terceiro par. Porém, eu tenho outras inervações que acabam fazendo essa função. Então, que é o que a gente vai avaliar, principalmente a parte de estrabismo. Tá? Então, quando eu tenho um estrabismo divergente, ou seja, para fora, eu tenho uma lesão do óculo motor. Quando eu tenho um estrabismo ventral medial, eu tenho uma lesão do abducente, que é o quarto par, porque é ele que está puxando a musculatura para fora. Se ele estiver lesionado, automaticamente o olho vai para dentro. E uma lesão, por exemplo, do troclear, que é o quarto par de nervo craniano, a gente vai conseguir ver isso bem só nos gatos, que é essa posição oblíqua, porque a pupila deles é elíptica. Então, no cão, que é uma pupila arredondada, a gente não consegue ver esse tipo de lesão. Então, só seria nos gatinhos mesmo. Eu tenho o estrabismo, que ele pode ser patológico, né, ou fisiológico. O fisiológico seria o reflexo óculo-cefálico, que é eu fazer a movimentação da cabeça do meu paciente, ele conseguir acompanhar com os olhos junto com a posição da cabeça. Já o patológico, ele pode ser tanto espontâneo quanto posicional. Ou seja, quando eu faço a hiperextensão da cabeça, eu vou ter uma lesão de oitavo par, que eu vejo esse estrabismo acontecer, e o espontâneo, eu posso ter uma lesão, né, no terceiro, no quarto ou no sexto, como eu falei do slide anterior. Então, aí é o estrabismo posicional ventral. Então, o paciente não é estrábico, mas quando eu faço a dorso-extensão da cabeça, pela presença de um head tilt, eu consigo ver esse tipo de alteração. Então, muitas vezes, quando eu fico na dúvida se tem head tilt ou não, esse pode ser um teste para nos ajudar. Vai aparecer aqui de novo. Então, reforçando o reflexo óculo-cefálico, ele faz esse acompanhamento para ver se o olho reposiciona. Normalmente, eu puxo um pouquinho aqui a região daqui da cabecinha do paciente para eu poder ver a esclera e acompanhar essa movimentação ocular. Tá? Lembrar que a gente não deve fazer o reflexo óculo-cefálico em pacientes com suspeita de politrauma, e principalmente se eu tenho uma suspeita de lesão cervical, porque às vezes quando eu faço a lateralização desse pescoço, eu posso piorar a lesão. Nistagmo patológico, né? Então eu avalio o oitavo par. Então ele pode ser rotatório, vertical, horizontal ou pendular em felinos, principalmente de olho azul, ele tende a ser fisiológico. Então aqui um exemplo de nistagmo vertical. Esse paciente teve um acidente vascular encefálico confirmado por ressonância, ele tinha uma cardiomiopatia. E aqui o nistagmo pendular, ele não chega a ter uma fase rápida e fase lenta, ele parece que vibra. Vai passar de novo que ele é bem rápido, tá? Então tem que ficar bem ligeiro. Então lembrar que isso acontece principalmente nos gatinhos de olho azul e não é patológico, tá? Reflexo palpebral, eu avalio o quinto e o sétimo par, tá? Então trigêmeo e facial. Então eu faço 3 toques para avaliar. O canto medial é o ramo oftálmico, o canto lateral é o ramo mandibular, e a base da orelha é o ramo maxilar. Então, isso avalia a base sensitiva do trigêmeo. Então, eu dou 3 toques para ver se o trigêmeo está íntegro da parte sensitiva. E eu passo a pinça por toda a extensão ali do olho para ver se ele consegue fechar. Se ele consegue fechar totalmente, está íntegro a via facial motora. Então, aí um exemplo, né? Avaliando o trigêmeo. E o facial. E ali já no outro é uma paciente que tem uma paralisia facial. Olha a diferença. Eu passo a pinça e o olho continua aberto. Tá? E lembrar nesses pacientes que tem também inervação parasimpática, que vai ter a parte de lubrificação. Né? Então, se a gente não lubrificar esse olho, o paciente vai fazer úlcera de córnea. Tá? Então, é bem importante. Conjuntivite seca. A reação de sensibilidade nasal, então, avalia o quinto par e o córtex. Esse é um teste extremamente fácil, mas que ajuda a gente a avaliar via cortical. Tá? E aí, normalmente, o paciente vai ter alteração contralateral ao déficit, ou seja, porque como é cerebral, o controle é oposto, né? Então, é contralateral. Tá? Dica, né? Fechar os olhos e tocar somente o canto medial da narina. Esse é muito importante, tem que cobrir. Então, muitas vezes, a gente também recebe vídeo do teste com o paciente com o olho aberto. Tá? Então, precisa cobrir os 2 olhos e tocar esse canto medial. Você consegue rodar de novo esse vídeo? Não precisa enfiar a pinça lá dentro, tá? É só no cantinho medial aqui por fora.
E aí um paciente com alteração, ó, a diferença. Ao lado esquerdo, ao lado direito. Tá? E aí isso já fala para mim que ele tem uma lesão cortical. Simetria facial. Avalia o quinto e o sétimo par. Então, tem presença de atrofias, então lembrar de lesão de trigêmeo, avaliar principalmente a musculatura, né, de temporal e masseter, e o sétimo par a via sensitiva. Então, avalia expressão facial, presença de pitoses, tanto palpebrais, labiais. E aí a dica que a gente tem é usar, que eu falo, uma régua. Tá? Então, já mudei para o head tilt, mas serve também para a gente ver as pitoses. Então, eu posso passar ou uma régua ou colocar a lanterna na frente do meu paciente. Olha a diferença do nível do olho. Então, isso indica para mim, nesse caso, por exemplo, o head tilt, mas se eu vejo também uma pálpebra mais caída ou uma boquinha mais caída, isso pode ser um guia para mim. Disfonia, disfagia e simetria de língua, avalia os últimos pares de nervos cranianos. Isso é muito também da anamnese, né, do tutor relatar, que ele está, por exemplo, rouco quando ele vai latir na porta. A gente pode palpar a região da garganta para ver se o paciente deglute. Ofertar alimento é importante também durante o exame neurológico, para ver se ele consegue mastigar, de preferência algo rígido. Né? E a língua, o ideal é a gente acompanhar pela ranhura. Tem muita gente que fala, Aline, mas não está assimétrico. Mas a gente for ver, se acompanhar pela ranhura, a língua está um pouco mais lateralizada. Como que a gente sabe isso? Praticando. Tá? Então, quanto mais a gente fizer testes em pacientes normais, a gente mais também vai achar alteração. Então, por último, reflexos. A gente avalia o tônus muscular, que a resistência da musculatura tem, né, porque oferece ao tentar a gente fazer flexão do membro. Pode estar normal, aumentado em lesões de neurônio motor superior e diminuído ou ausente em lesões de neurônio motor inferior. A gente pode fazer isso de pé, sentado, no colo ou em estação. Então, aqui um exemplo de tônus extremamente aumentado. Então, o paciente está quase que em cavalete, a gente fala, né? E aqui um outro vídeo. Esse vídeo é mais extenso, mas só para vocês verem a diferença de quando está diminuído. Tá? Então, a gente não tem dúvida quando está muito aumentado, quando está diminuído. Vão ter as variações de menos aumentado ou mais aumentado, né, que a gente, às vezes, começa a ficar na dúvida. Reflexos do membro torácico. Hoje a gente faz só 2. Tá? Então, o tônus muscular e o reflexo de retirada, ou reflexo flexor, cada um chama de uma forma. Eu costumo dar um exemplo para ficar mais fácil, para a gente não esquecer. O tônus extensor é esse que a gente empurra o membro, né, que passou no vídeo anterior, e a gente lembrar que quem faz a extensão é o radial. Então, para lembrar, eu falo, a gente vai ligar o rádio. Né? Então, a gente não esquece mais que é extensão. E a flexão, a gente avalia pelo reflexo, né, flexor. Então, eu faço o pensamento do interdígito, tá? E o paciente tem que conseguir puxar. Se não tiver lesão do nervo músculo cutâneo. Lembrar que é para a gente apertar, que é para a gente puxar e não apertar. Porque se eu causar dor, eu não vou avaliar reflexo, eu vou avaliar nocicepção. Tá? Então, precisa ser interdigital, mas o paciente não tem que tentar te morder nesse teste, ele só tem que conseguir puxar. Membros pélvicos, a gente avalia o nervo femoral, ciático e o pudendo. O femoral, a gente avalia através do reflexo patelar, que a gente bater ali no ligamento patelar, e o paciente tem que ter a capacidade de estender. E o flexor, a gente consegue avaliar o flexor medial, também é avaliação do femoral, e o flexor lateral, ele avalia o ciático. Tá? E o nervo pudendo, lembrar que a gente consegue fazer passando o SWAB ali ao redor do ânus, o paciente tem que conseguir fazer a contração do esfíncter. Neurônio motor superior e inferior. Todo mundo tem pavor disso, né? De maneira fácil, tá? Para ninguém esquecer. Neurônio motor superior, eu costumo falar que é o professor, e o neurônio motor inferior, os alunos. Como assim? Se eu tiver lesionado, vamos supor que a gente está numa sala de aula. Se eu tiver lesionado o professor, o que vai acontecer? Vai ficar uma zona. Então, vai ficar tudo aumentado, porque os alunos vão fazer o que eles quiserem. Se eu tiver uma lesão dos alunos, vai ficar um silêncio e vai ficar, né, tudo diminuído, porque eu não tenho aluno para fazer bagunça, está só o professor lá sozinho. Tá? Então, quando a gente faz essa associação e a gente vai para esse passo a passo, fica mais fácil. Reflexos espinhais. C1, C5, então cervical alta. Neurônio motor superior. Se eu tenho uma lesão, então, de neurônio motor superior, vai estar tudo aumentado. Como é via alta, já interrompe a comunicação lá em cima. Tá? Então, ele vai estar tudo aumentado, torácico e pélvico. Tônus, reflexos e vai ter alteração proprioceptiva nos 4 membros. Faça uma lesão C6, C2. Ele vai para o membro. Tudo que vai para o membro é o neurônio motor inferior.
Então, eu lesionei aqui o professor. Então, os alunos vão fazer, né? Não, desculpa, eu lesionei os alunos. Então, o professor vai ficar sozinho, então vai ficar um silêncio em cima do membro torácico, ou seja, vai estar tudo diminuído, reflexo e tônus do membro torácico, porém, continua a via de neurônio motor superior para o pélvico. Então, o pélvico vai estar normal e o torácico vai estar diminuído. Quando eu tenho uma lesão T3, L3, a parte dos membros não está afetada, está para trás do membro. Então, o torácico sempre vai estar tudo normal, não é para ter alteração, nem aumentado nem diminuído, vai estar tudo normal. Porém, dali para trás, eu não afetei diretamente o professor. Então, eu vou ter um barulho, né? Então, eu vou estar tudo aumentado, tá? Então, eu tenho alteração de tônus e reflexos de normal a aumentado em pélvico e torácicos normais. Todos com possibilidade de ter déficit proprioceptivo, tá? E na lombar, eu tenho a diminuição, assim como no torácico. O torácico vai estar normal e o pélvico vai estar totalmente diminuído. Reflexos, tônus e propriocepção. Avaliação sensitiva. A palpação deve ser realizada entre os processos espinhosos na força vertical. Então, a gente não vai fazer um empurre. A gente sempre vai segurar assim e vai fazer a força para baixo, tá? Porque o que a gente quer é avaliar principalmente a região dolorosa e sempre rostro caudal. Então, sempre de começar de frente para trás, porque o mais comum são lesões caudais, né? Então, mais em região lombar, lombosacra. Lembrar que a palpação cervical sempre é por baixo, tá? Isso é muito importante, também tem muito erro. Então, a palpação por baixo, que é onde saem as raízes nervosas, tá? Então, a gente encontra o processo transverso de C6, que ele é bem grande, tá? Então, não é difícil de achar. E aí, a gente faz aí ao contrário. Então, a palpação caldo-rostral. Então, de trás para frente. Reflexo cutâneo do tronco é muito importante. Eu falei para vocês no começo da palestra que o paciente ajuda a localizar, sim, a lesão, em alguns casos. Pode ter algumas falsos negativos, a depender ali de ter um edema, uma inflamação. Mas ele é o principal que ajuda a gente na detecção de mielomalácia. Tá? Então, todo mundo tem medo de ter mielomalácia, mas esse é o principal teste. Se a gente não executa na hora 1, ali que está com o clínico geral, e, para mim, o reflexo cutâneo do tronco já chega muito para frente, muito, né, rostral, isso indica para mim que está ascendendo a lesão. Se está ascendendo a lesão, é mielomalácia. Tá? Então, isso é muito importante para a gente. E, normalmente, para a localização de lesão, a lesão vai estar 2 vértebras craniais ao retorno do reflexo. E a nocepção, por último, juro, precisa fechar a pinça no interdígito, né, para ver se tem dor superficial, e a dor profunda no periósteo. Tá? Então, não é reflexo. Tá? Então, o paciente puxar não significa que ele não tem dor profunda. Isso é totalmente reflexo. Ele precisa chorar, gritar, né, tentar te morder. Tá? Então, que isso é sinal de dor, que foi para o córtex e respondeu. Aumentar a frequência cardíaca. Tá? Então, aí, por exemplo, esse paciente meu já estava sem dor profunda. Olha lá, a gente fecha, até parece que ele vai fazer alguma coisa, mas ele continua normal, ele nem está sentindo. Olha lá, eu fechei a pinça, soltei, parece que ele vai se movimentar, mas não, ele só foi dar uma ajeitada, ele nem percebeu que a pinça está ali fechada no dígito dele. Tá? Isso é ausência de dor profunda. Então, lembrar que primeiro a gente perde a propriocepção, então não tem como a gente não ter dor profunda, né, em paciente que anda. Então, a gente só vai testar dor profunda no paciente que está ou em paraparesia não ambulatória ou em plegia, tá? E é isso. E aí, só aí que a gente vai chegar nos diagnósticos diferenciais. Aí que a gente vai pensar, é AVC? É tumor? É inflamação? E aí que a gente vai fazer o nosso plano diagnóstico em relação a exames. Tá? Então, o histórico detalhado representa 50% do diagnóstico. Exame clínico sempre antes do exame neurológico. Exame neurológico vai guiar a gente, na maioria das vezes, para neurolocalização, mas exame neurológico normal, único e exclusivo, não exclui doença, então a gente precisa fazer isso de maneira seriada. E deve ser realizada de maneira sistemática, para a gente deixar um teste passar é muito fácil. Então, a gente precisa repetir, 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 e sempre ter esse padrão. É isso, obrigada. Aline, muito obrigada. Gente, a gente vai abrir para dúvidas para a Aline ou para a Amanda. Alguém tem alguma dúvida? Bom dia. Oi, Aline, bom dia. É uma dúvida simples. Eu sei que é um grande desafio na neurologia de felinos fazer o exame neurológico. Você mencionou do teste de resposta à ameaça. A gente consegue identificar a assimetria com facilidade? Porque a gente não tem que fechar os olhos deles, né?
Então, quando a gente tem que ir por trás, fazer o teste, na sua experiência, encontra, porque eu acho um grande desafio. Assimetria? Isso. Acho que já é um desafio fazer. Mas não, eu não acho que é extremamente fácil, a não ser que a gente tenha uma lesão muito evidente, né? Mas aí você não estaria na dúvida da assimetria. Eu acho que talvez o estímulo nasal, que nem todos vão estar alterados, mas pensando em córtex, talvez seja um guia para a gente também. Mas acho que só ameaça e pensar na assimetria, não sei tua opinião, mano. O que eu acho, Rafa, é que você podia fazer o que eles falam no trabalho. Tipo, você começar por trás, você vir pela frente, tampar um olho, tampar o outro. Tipo, se você testar várias vezes, tipo, aquele esquema que eles falam. Tipo, você vem por trás, você vem pela frente, você tampa um olho. Talvez isso aumente, mas realmente, pensando que a resposta, você tem consciência... pensando que resposta você tem consciência, por isso que é uma resposta, tipo, dali pra frente, talvez o gato já... Principalmente o gato tenha ganhado consciência, né? E a Elídia está complementando aqui também de sempre ser o primeiro teste, né? Então, a gente pensar em fazer primeiro isso, porque tem interferência bastante de estresse, né? Perfeito, obrigado. Quando a gente faz o teste de sensibilidade nasal, ele tem duas respostas, uma de sentir e outra de tirar a cabeça, certo? O que significa cada um? Porque um é uma coisa, outra é outra. Ele sente, na verdade, pelo trigêmeo, né? E ele vai puxar pelo córtex. Então, a gente tem a avaliação dos dois, né? Sim. Mas aí acaba tendo essa resposta, porque ele vai ter que executar os dois da mesma maneira para poder ir para trás. Para a gente saber que é de região de cérebro, é mais a parte de tirar a cabeça ou de sentir? Isso, de tirar a cabeça. Não de sentir. É porque ele vai fazer os dois, né? Se ele sentiu, ele vai para trás. Não, mas tem animal que a gente põe, ele sente, mas ele não consegue tirar. É difícil de você diferenciar, mas ele é um teste que vê duas coisas, né? Mas é que ele isolado, ele vai avaliar muito mais córtex, e aí a gente vai ter outros testes de trigêmeo também para complementar. Tá. Entendeu? Só ele isolado, ele não entra. Eu não vou pensar na primeira coisa, é uma lesão de trigêmeo porque ele não sentiu e não puxou. Tá. Entendeu? Por isso que a gente falou do quebra-cabeça, meio que você tem que juntar várias informações, entendeu? Tá. Vocês concordam, meninas? Sim. O resto da avaliação... Não tá ligado, tá? O resto da avaliação de sensibilidade facial vai te dar a resposta trigeminal. A palpação de músculos mastigatórios é uma outra função trigeminal. Então, eu acho que as outras funções de trigêmeo vão te dar essa resposta. Porque, assim, eu diria que, como a Aline disse, a sensibilidade nasal, eu, particularmente, é um dos testes que eu mais uso para assimetria cortical. É tipo assim, tá assimétrico, é córtex, sabe? Assim, no primeiro momento. Porque se o resto dos nervos cranianos o resto das avaliações está perfeita. E normalmente vai estar com alteração de ameaça, a maioria das vezes, ameaça associada, alteração de consciência. Aí a gente tem que ir juntando esses testes, mas ele isolado eu não pensaria diretamente em trigêmeo. Mais alguém? Obrigada. Bom dia. Doutora Aline, porque é uma dúvida boba, assim, por que a gente não pode usar a lanterninha de luz branca para avaliar o reflexo pupilar fotomotor? Normalmente vai irritar bastante a retina, né? Então, imagina, ver uma luz bem forte no teu olho direto, incomoda. E aí ele pode irritar a retina e atrapalhar. E você fala, putz, ele está incomodado ou interferir, então é melhor que seja a luz amarela por isso. Tá bom, obrigada. Tem mais um. Como é a avaliação ventral da cervical? A gente vai fazer aqui, por exemplo, por baixo, né? Então a gente vai palpar o processo transverso de C6, que é a última vértebra, ele é bem proeminente. Então a gente consegue palpar esse processo e a gente vai apertando, como eu estou fazendo aqui em mim mesmo, tá? E a gente vai palpando aqui por baixo, que a raiz nervosa sai dessa região, ela não sai por cima. Então, se a gente palpar por cima, a gente nunca vai pegar dor. Então, a maioria dos pacientes não vão ter dor. Acontece com frequência também. Então, eu falo, o paciente não tem dor cervical, aí a gente vai avaliar morrendo de dor. Então, depende bastante da localização. Não sei se consegui te responder, mas Estou imaginando a mão que precisa. Nessa posição mesmo. Então, a gente coloca a mão entre os processos e vai subindo nessa posição, conforme eu tô assim.
Num cachorro maior? No Entre cachorro os- maior, você vai usar as duas mãos, então? Normalmente não precisa, né? Mesmo para Oi. cachorro grande, a gente acaba conseguindo fazer com uma mão só. Nunca uso duas mãos, né? Porque não é toda a extensão do pescoço, né? É aqui pelo meio no processo no processo transverso. Respondi?